Oiê, vamos falar da Bélgica? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder fazer uma recapitulação e também falar da minha experiência morando aqui na Bélgica, vou falar para vocês dos meus últimos 3 anos morando na Bélgica. Então, o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto, e até mesmo se eu me arrependo e se eu voltaria para o Brasil. Esse já vai ser o terceiro vídeo, o qual eu gravo também falando sobre as minhas perspectivas morando aqui na Bélgica, e desde então tem algumas pequenas diferenças do que vai ter de cada um desses vídeos. No primeiro vídeo eu tava bem em lua de mel, meio que apaixonado pela Bélgica. No segundo vídeo eu comecei a ver as partes mais escondidas do que a gente tem dos problemas aqui da Bélgica, e agora eu meio que consolidei pensando que realmente as coisas que são ruins não são tão ruins quanto se parece, que realmente a gente tem muitas coisas boas para poder morar aqui. Não vou falar que é um país que ele é 100% perfeito, que não tem nenhum tipo de problema ou coisas que você não tenha que prestar atenção, mas eu acho que no saldo as partes positivas elas se sobressaem sobre as partes negativas. O objetivo do canal foi basicamente eu tendo que mudar aqui para a Bélgica para poder vir com a minha esposa para uma pesquisa de pós-doutorado a qual ela ia participar. Nesse sentido, eu estava procurando algumas informações para poder conseguir saber mais e poder me integrar mais aqui na Bélgica. O problema é que é bem difícil achar informação no sentido de inglês ou português, porque, obviamente, como muitos países, a maioria das informações vai estar na língua oficial do país. A Bélgica não ajuda muito, porque as línguas oficiais são francês, neerlandês e também o alemão, então é bem difícil realmente achar alguns tipos de informação que não estejam nessas 3 línguas. Há muitas outras informações de outras pessoas no sentido de falar mais de um lifestyle, então falar da vida, de como que vive aqui na Bélgica, e é mais no sentido de poder esbanjar, e no outro sentido também de muitas pessoas que vêm aqui turistar. Então eu tinha esse problema de poder achar informação sobre o documento, ou até me ajustar melhor no sentido cultural. Então esse canal surgiu com essa ideia mais de uma informação falando sobre o país, e muitos dos vídeos do que eu lanço aqui são explicando coisas, se ajustando melhor, ou até mesmo choque cultural, e muito menos de mostrar a minha vida. Tem alguns vídeos o qual eu falo algumas vezes de algumas coisas do que eu fiz no meu cotidiano, mas nada muito exagerado no sentido de tipo, olha como a minha vida ela é muito boa aqui na Bélgica. Então qual é a minha situação atual aqui na Bélgica? Eu moro na cidade de Hasselt, eu ia antigamente para Bruxelas para poder dar aula. Hoje em dia eu não vou mais porque eu tenho a minha filha e infelizmente para eu poder ir até Bruxelas para poder trabalhar, ficou muito apertado, até porque eu estava começando a trabalhar 7 dias por semana, então eu fiquei reduzido para poder trabalhar por 5 dias a semana. Eu continuo ainda gravando os vídeos no YouTube, mas eu não trabalho agora na escola, eu trabalho agora em um restaurante em período integral, que toma boa parte do meu tempo. O que vai acontecer também é que a maioria das cidades que eu visitei são da região norte aqui da Bélgica. Eu não conheço muito das cidades da região sul, do que eu lembro da região norte, eu conheço as cidades de Ghent, Antuérpia, de Genk, também de Bokrijk, assim como também a cidade que eu moro, que é Hasselt, também Leuven, e assim como também Blankenberge e Ostende, que são as cidades do norte. Da região sul, eu vou conhecer mais ou menos a cidade de Liege, e também tem a cidade do Asterix, que eu sempre esqueço o nome, que é Maastricht. Não, não é Maastricht, é uma outra cidade que depois eu vou colocar aqui embaixo do vídeo para poder especificar. Então, eu tenho uma noção de algumas das cidades, principalmente as cidades mais próximas aqui, também das cidades que são mais turísticas, e também comecei a viajar um pouco mais para outras cidades próximas às fronteiras. Então ir um pouco para a Alemanha, na cidade de Alken, e também para ir para quando a gente tem na Holanda, que eu também já fui, inclusive, esse ano para a Amsterdã. Então é essa perspectiva que eu quero que vocês percebam. Eu moro numa cidade pequena, razoavelmente, que é a capital de uma província, e eu não faço muitas coisas tão distantes, que eu tenho uma noção das cidades mais turísticas, então a perspectiva de vida daqui da Bélgica pode variar muito de pessoa para pessoa. Uma pessoa que só mora em Bruxelas pode ter uma perspectiva totalmente diferente da minha, assim como também uma pessoa que mora na região sul tem também uma perspectiva diferente da minha vida, então eu quero que você tenha isso em mente. Pode ser que para você, a sua experiência de morar, ela é diferente da minha, por vários fatores. Nos últimos vídeos eu dividia a situação do vídeo em tópicos, então aqui eu também vou dividir em tópicos para você poder também ficar organizado no que talvez possa te interessar e passar por cima desses assuntos para você poder ter uma compreensão melhor do país.
A primeira coisa é o clima. Não dá para discutir a respeito da Bélgica sem falar do clima. O clima, ele é um pouco violento no sentido de que a gente vai ter muitos períodos de frio e, inclusive, o frio aqui é uma coisa muito recorrente com os dias nublados. Eu tava até achando estranho porque no momento da gravação, até ontem tinham feito 4 dias seguidos de sol e céu limpo. Eu tinha achado até um pouquinho estranho e falei assim, uai, mas não é muito comum ter tanto sol assim. Até que hoje ficou novamente nublado. O verão é bem quente, bem seco intensamente, assim como a gente vai ter a primavera que ela venta bastante e tem um pouquinho do seu calor. O outono, ele já é mais frio e o inverno é bem gelado e bem úmido. A gente tem, lógico, algumas outras variações, como também a gente vai ter a incidência de sol. Você ter o sol no verão é totalmente ter sol diferente no inverno. No Brasil, a gente tá mais ou menos acostumado do sol nascer às 6, partir às 6, ou nascer às 7, partir às 7. Cara, aqui no verão, o sol nasce às 4 da manhã, vai embora às 11 horas da noite. No inverno, esquece. Nasce às 10 da manhã, no dia nublado, e 3h30 já tá tudo escuro. Então tem essas diferenças de fato, que até mesmo eu aconselho muito que pessoas que vão querer comprar roupa para o verão e para o inverno, que comprem aqui, porque até mesmo o tecido ele é feito de forma diferente e ajuda muito mais para você poder ter isso. Chuva é uma coisa que você vai ter que conviver também com uma certa frequência aqui na Bélgica, mas não é algo tão problemático se você vestir as roupas corretas e, inclusive, se você não achar um problema de você tomar, na maioria dos casos, uma garoa. Aqui não chove tão torrencialmente que nem no Brasil, que quando cai uma tempestade ou um pé d'água, realmente cai e molha tudo. Aqui as chuvas não são tão intensas, então eu não acho que você vai achar tão estranho ou vai se desacostumar por você ter as chuvas aqui da Bélgica. O segundo tópico são as pessoas. Os belgas podem ter uma certa variação do que eu conheço. Na região norte é muito comum que eles sejam um pouco mais introvertidos, eles tenham essa percepção um pouco mais de eles nascerem, viverem e morrerem mais ou menos uma distância de 10 quilômetros dentro do hospital que eles nasceram. Não é muito comum deles terem novas amizades e até mesmo eles conquistam muitas das coisas em uma fase muito precoce. Então a gente tem mais ou menos um estereótipo de dois tipos de belga, que é ou o belga que ele sempre mora naquele local e ele geralmente tem até mesmo uma certa dificuldade de poder entender que outras pessoas moram em outros países, e o belga internacional, que ele teve a experiência, que ele já foi para outros países, que tem inclusive esse conhecimento de como é difícil se adaptar à Bélgica, e aí ele tem uma apreciação e também ele acha muito legal os imigrantes e conversa com uma certa frequência. Não há muita dificuldade da região norte de falar o inglês, mas a região sul tem um certo problema porque eles têm uma certa vergonha de poder falar inglês. Eu tô falando que a região norte não tem essa vergonha também, mas a região sul, por falar francês, já tem um pouco desse tipo de autocobrança de poder falar uma língua muito bem. Então, pode ser também que você tenha uma certa diferença que na região sul as pessoas são um pouco mais calorosas, elas costumam falar com você, dar beijo na bochecha, tem uma tendência um pouco mais de conversar, que você pode perceber isso até das pessoas de Bruxelas. Bruxelas é um caso à parte até também, porque Bruxelas é uma cidade mais internacional do que uma cidade belga. Eu não definiria a Bélgica com Bruxelas, mas talvez o espírito belga. É muito curioso também que você tenha a diferença de pessoas de cidades grandes a cidades pequenas. Cidades pequenas, muito comum, que tem aquela cabecinha, que sempre viveu ali, vai morrer ali, tem sempre os meus costumes, e as pessoas de cidades grandes que estão muito mais intensas, que têm muito mais coisa para fazer e que a todo momento estão ocupadas com alguma coisa. Então, se eu puder recomendar, se você mora em uma cidade pequena, sempre tem uma tendência de ir um pouquinho para poder ir para cidade grande, assim como o oposto também é muito válido. O terceiro tópico talvez seja um pouco mais sensível para quem é brasileiro, que é a segurança. Eu vou ser bem honesto, aqui não tem tanto quanto a gente poderia ter de violência no sentido como a gente teria no Brasil. Eu acho que os problemas e os tópicos são diferentes. Talvez pelo grande ponto de que no Brasil, realmente, a violência ela é praticamente banalizada no sentido de que acontece no cotidiano, e nós também temos a expressão de que uma pessoa, ela deu bobeira, ou se não, ela tem esse sentido de que a gente sempre culpabiliza a pessoa que foi assaltada ou foi roubada, mais no sentido de que a gente ter a segurança no país. A
Bélgica é um país relativamente seguro. Tem muita gente que fala no sentido de que Bruxelas Sul é uma região totalmente amedrontadora, que quando você vai para Blankenberge você só vê gente marginal, assim como também Henk. É uma coisa meio estranha de se pensar quando você vai lá e você pensa, uai, mas isso aqui não é tão perigoso assim quanto as pessoas estão querendo colocar. Mas existe também muito comum o caso de que você vai ter que prestar atenção em outros tipos de crimes. No sentido da xenofobia, é muito comum eles serem bem racistas, bem xenofóbicos e, inclusive, eles não têm medo nenhum de esconder isso. Apesar de ser crime, eles não têm problema nenhum de fazer um tratamento diferente quando você já começa a falar uma outra língua, que seria o inglês, ou se não, que você seja de outra cor de pele ou outra etnia. Então eles têm essa pequena tendência, sim, de serem bem preconceituosos. Outro sentido também é quando a gente fala do que a gente tem dos assaltos. Não é muito comum o assalto à mão armada ou também até mesmo de muitas pessoas irem pra cima de você. Mas no sentido de trombadinha, é muito comum que em cidades mais turísticas as pessoas tenham essa malemolência, né, de conseguir serem mais no sentido do pickpocket. Então, preste atenção porque quando você está passeando por lá, coloca as coisas na frente do bolso e tá tudo certo, você vai conseguir se precaver de muitos dos casos. Em outros casos, eles também tentam fazer com que sua atenção vá para outra coisa, para poder fazer com que se aproveite dessa situação também. Outra coisa que vai acontecer com muita frequência é o assédio. Então, as mulheres prestar um pouco mais de atenção no sentido de poder se proteger e também que, inclusive, até mesmo é uma coisa meio problemático, né? Tipo assim, tem muitas pessoas que vêm aqui, começam a conversar com as mulheres e também tem muitos outros países, em outros países que isso também não é tão incomum de acontecer. Então aqui você vai encontrar muitas coisas positivas e muitas coisas negativas. Mas assim, no que eu sei, o maior perigo que eu sofri foi que assaltaram o meu cachecol. Então a minha esposa tinha colocado na minha bolsa da bicicleta o meu cachecol para poder conseguir me vestir, só que tinha passado uma pessoa lá, pegou meu cachecol, foi embora. É uma coisa bem recorrente aqui na Bélgica, de roubarem coisas da bicicleta. Outro tópico também bem importante é a alimentação. Alimentar-se aqui na Bélgica é relativamente até meio que internacional. Para quem tá acostumado com comida italiana, não vai ter muitos problemas. Tem muitas opções de pizza, tem muitas opções de pasta. Quem gosta também de comida asiática, no sentido de comida japonesa e comida chinesa, tem também muitas opções. E talvez também vai ter até uma coisa mais interessante, que é a especificação dessas comidas asiáticas. No sentido de quando a gente fala asiático, a gente sempre pensa em comida chinesa ou japonesa, mas você vai ver também muitas comidas árabes. Então você vai ver comida que ela é libanesa, comida do Paquistão. Então é uma coisa até um pouco interessante de você ver essas especificidades. Comer fora é como uma coisa que é até relativamente ok. Eu acho que aqui muitos dos restaurantes têm um preço bem acessível e, inclusive, também você vai ver os restaurantes que têm um preço mais alto, mas que você já consegue ver isso com muita facilidade. Delivery é uma coisa que eu realmente acho muito caro aqui. É uma coisa que eu acho que vale mais a pena você ir comer fora do que você fazer o delivery. E, às vezes, muitas das vezes, quando você pede pelo aplicativo, até os donos dos negócios pedem, por favor, vem aqui e busca em vez de você pedir no aplicativo. Então eu acho que é uma coisa que você pode se alimentar bem aqui, existe uma certa facilidade, mas a coisa de você ter as comidas brasileiras aqui é muito difícil. Em Bruxelas, tudo bem, existe o bairro de brasileiros, mas se você não está em um centro urbano muito grande como é Antuérpia, Bruxelas, ou até mesmo o caso de Leuven e Charleroi, esquece a facilidade de achar itens como arroz, feijão, carne de qualidade, putz, piorou, mano. Qualquer carne que você comprar aqui de alta qualidade, você vai querer chorar. Outro tópico interessante aqui também é o lazer. Eu acho que a Bélgica é um país que tem muita coisa para poder fazer. Tem desde museu, tem também exposição, eventos culturais, eventos de música, comida. E assim, isso acontece o ano inteiro. Logicamente que tem um foco maior durante as férias de verão, mas eu acho que ao longo de todo o ano você tem muita coisa para poder fazer. Tem muitas exposições abertas ao longo do ano. Não é necessário que você sempre pague para poder fazer uma visitação, como por exemplo tem Museu do Chocolate, Museu da Cerveja, mas tem muitos museus também que eles são gratuitos e locais que você pode ir. Eu acho que existe um certo problema também dos lugares que são públicos, porque no Brasil, até mesmo que um local ele seja público, você percebe que as pessoas estão lá interagindo. Então as pessoas vão lá e sentam, vão lá e fazem alguma coisa. Eu lembro até mesmo de uma foto que eu tirei, um novo monumento da estátua do Pelé em São Vicente, se eu não me engano. E as pessoas estavam sentadas na estátua do Pelé para poder pescar.
O que eu acho muito interessante, porque se você for no Grand Plat em Bruxelas, a única coisa que você pode fazer é tirar uma foto, porque não tem nem como você encostar, é muito difícil você poder entrar para poder fazer uma exposição. Então o tipo que você vai ter muitas vezes de você poder visitar as coisas daqui da Bélgica é você poder ver, tirar uma foto e depois partir para outra coisa. Mas, além do que eu falei para você de cinema, de eventos, tem muita coisa acontecendo ao longo de todo o ano. E é muito interessante que as cidades também se propõem a fazer revistas e jornais explicando desses eventos. Então, se você quer participar, tem muita coisa para poder achar mesmo. A cultura é uma parte interessante dos belgas, porque eu li no Xenophobes Guide to Belgians que os belgas nunca se definem por algo, mas pela negação de algo. Por exemplo, eles comem muita comida italiana, mas não são italianos. Eles falam francês, mas não são franceses. Eles falam neerlandês, mas não são holandeses. Então tem muitas coisas que acontecem aqui que a cultura fica meio difícil de conseguir se encaixar. Logicamente, pelo problema histórico do que a gente teve da Bélgica sempre fazer parte de um outro país, que era ou fazer parte da França, ou da Holanda, ou da Alemanha, meio que muitas das coisas se misturaram. Um ótimo exemplo disso é você ver o caso das cervejas. As cervejas têm uma cultura muito claramente por conta da Alemanha, mas elas são geralmente engarrafadas com muita porcentagem e até com rolha, meio que lembrando o champanhe e os vinhos do que tem da França. Então muitas das coisas do que você vai ver aqui, elas são bem curiosas e bem específicas, mas que você vai sempre ter aquela coisa, nossa, parece com tal coisa, e um belga sempre vai falar, parece, mas não é a mesma coisa. Então a cultura é meio curiosa daqui, de que as cidades também elas têm muitos sotaques e têm muitos dialetos que muda de coisa de 10 quilômetros. Então se você acha que no Brasil é diferente, por exemplo, uma pessoa que fala em Minas, uma pessoa que fala em Goiás, uma pessoa que fala de São Paulo, aqui a distância é entre cidades, não é nem entre estados ou províncias. Então é até curioso você perceber isso também. Então é uma coisa que vale muito a pena você poder conhecer essas culturas que existem aqui. O trabalho talvez seja um choque cultural muito maior do que você vai ter do que a cultura deles. O trabalho aqui é muito levado no sentido de que se trabalha para poder viver e não que se vive para o trabalho. Então eles entram até um pouquinho com uma relevância um pouco mais cedo, de uns 15 minutos antes, mas deu 5 horas, 4 horas, tá todo mundo espanando para casa. Isso é bem comum, até mesmo existem muitas coisas que tentam fazer um certo incentivo para as pessoas poderem trabalhar mais, como é o caso do trabalho flex, que é, se você já tem um trabalho de 38 horas semanais e você quer fazer um bico, esse trabalho você não paga imposto por receber dinheiro desse tipo de serviço, o que é uma tentativa de fazer com que as pessoas trabalhem a mais, mesmo que apesar de tudo que você não pode aplicar esse tipo de trabalho flex para todo e qualquer tipo de emprego, mas aqui o trabalho ele é feito na forma básica, bem naquele lema do eu vou fazer o meu trabalho e olhe lá. Então você pode talvez ter um certo problema de ficar pensando, poxa, que o meu chefe vai poder me mandar embora a qualquer momento. Nossa, aqui eu não tenho direito nenhum. Vai com muita calma que aqui trabalho é uma coisa um pouco mais diferente e menos americanizada, no sentido de que você sempre tem que fazer a mais, sempre tem que se esforçar. Aqui, se você fizer o básico e tiver que fazer o que tem que fazer, já tá ótimo. Eles têm um certo problema de serem um pouco ríspidos no momento da fala, mas não leve isso pro pessoal. Eu sei que tem muito brasileiro que quando ouve um colega de trabalho falando de forma grosseira com outro colega, quer responder também de forma grosseira. Mas vai com calma, os belgas não costumam ser muito polidos e gentis como a gente costuma ser com uma pessoa. Então não leva muito pelo pessoal, só deixa entrar um ouvido e sair pelo outro, porque isso vai te economizar muitas horas de terapia. Vamos falar do tópico do Brasil. Existem muitos brasileiros de fato aqui na Bélgica. Tem vários pontos. Tem tanto pessoas que estavam no Brasil, vieram pra cá. Teve brasileiro que conheceu um belga, veio morar aqui, e também tem brasileiro que veio aqui só passar um tempinho. Aqui no Brasil tem uma perspectiva de dois tipos de brasileiros do que eu consigo perceber, que é ou o brasileiro que tá tentando se integrar aqui na sociedade, então está estudando neerlandês, está estudando francês, realmente se adapta com os costumes daqui, como por exemplo de não sair gritando no restaurante, ou também de pensar que o restaurante vai oferecer as mesmas coisas, mas também tem um outro tipo de brasileiro que quer tentar fazer aqui
aqui ser o Brasil número 2. Eu acho isso bem cansativo de ver muitas pessoas tentando falar que o Brasil é o pior país, falar, ah, mas tinha que ser brasileiro. Isso dá um certo desânimo, porque o Brasil é um país muito legal, é um país rico de cultura, é um país com muitas pessoas boas. E ficar nessa coisa de um vira-latismo, de sempre ficar puxando sardinha pra Bélgica, não vai adiantar nada. Então a gente precisa entender que sim, aqui tem muitas coisas do Brasil muito legal, como por exemplo os brasileiros que moram aqui. Infelizmente, a visão do que a gente tem como ser brasileiro aqui é uma coisa curiosa, porque eles não fazem ideia nenhuma do que é ser brasileiro. Eles têm uma ideia mais ou menos de ser latino. Na maioria dos casos, quando alguém conhece alguma coisa do Brasil, é porque tem um amigo brasileiro. Mas assim, eles não sabem de capital, não sabem da língua oficial. Até mesmo você achar coisas do Brasil é bem difícil. Você achar um mercado brasileiro é mais porque tem um brasileiro fazendo isso, ou se não, até pior, tem churrascaria brasileira que são pessoas que são árabes, geralmente ou é marroquino ou é turco, que nem sabe fazer o churrasco brasileiro. Ele só pegou a ideia e fez qualquer coisa, e aí você tem que prestar atenção que quando você quiser uma churrascaria brasileira, se é de fato o brasileiro servindo você. A educação é uma outra coisa muito importante aqui na Bélgica, é levada muita seriedade e também é uma coisa que não é fácil. Universidade, ensino médio, não importa. Aqui você tem que ralar para você poder estudar. Logicamente, você tem também algumas facilidades, como por exemplo, se você já veio com mestrado, se você já veio com doutorado, mas aqui tem muitos relatos de pessoas que estão no ensino médio, que estudam alto no momento e que ficam bem estressados com isso, pessoas que geralmente reprovam em cursos de graduação, de mestrado e de doutorado também, porque aqui é levado com muita seriedade. As bolsas pagam muito bem, você tem muitos benefícios, então aqui você tem até a oportunidade mesmo de você poder estudar as línguas aqui de forma gratuita, ou também de que você possa entrar em um curso de graduação, mas não pense que vai ser fácil, não pense que você pode fazer de qualquer jeito, que 6 é 10, que não. Aqui, muitas das vezes, para você poder tirar 6, você vai ter que ralar muito para poder estudar. Outro tópico bem sensível para muitas pessoas é o tópico da saúde. O sistema de saúde daqui é até que meio parecido com o do Brasil. É um sistema de muita boa qualidade, porém que você tem que ter algumas coisas para prestar atenção. Como primeiro, que você tem que ter um plano de saúde. Não é qualquer pessoa que pode simplesmente ir no hospital. Logicamente que aqui eles atendem, mas você tem que pagar pelo serviço. Mas o plano de saúde geralmente ele cobre boa parte do que você tem. Aqui existe também essa coisa de que você tem poucas pessoas, então você não tem muito essa coisa de tipo, ah, tem um médico em plantão, ou que você precisa de alguma coisa para acontecer. Você tem que entender que a Bélgica é um país de 11 milhões de pessoas. Então assim, 1 milhão de pessoas está morando em Bruxelas, então significa que 10% da população está morando só numa cidade. Então, não existe tanta pessoa que precisa ir no médico agora, ou que precisa ir no hospital agora. Por exemplo, o hospital daqui da cidade onde eu moro, o portão fecha às 10 horas da noite. E aí, se você quiser entrar lá, você tem que interfonar, aí eles vão lá, te recebem no balcão, perguntam, mas o que você quer fazer da vida? Eu sei isso por quê? Porque a minha esposa, ela estava em trabalho de parto, mais ou menos perto desse horário, e a gente teve que preencher o formulário todo para poder entrar, e ela com contração para poder ter o nenê. Então isso é uma coisa que você pode perceber que eles têm uma certa tranquilidade de atendimento médico, do tipo, ah, nossa, eu tô com problema, eu preciso do médico, eu vou daqui 2 semanas. Porque é quando geralmente tem um trabalho para você conseguir ter isso. Então, tome cuidado se você precisa de médico de última hora. Às vezes ele pode te encaixar, mas não pense muito nesse espírito brasileiro de encaixar num horáriozinho que muitas das vezes não vai ter para você. Então, médico no sentido de família também é uma coisa muito comum aqui, a qual você tem um médico específico para sua família, que ele sabe sobre todo o seu desenvolvimento, a sua cultura, o seu passado, o seu histórico, e aí ele vai te acompanhando. Então, você fazer exame de sangue, ele já sabe o que vai te fazer. É muito diferente daquela coisa de você vai para o consultório médico, ele identifica o que você tem e ele te receita o remédio. Às vezes ele nem vai receitar porque ele já sabe do seu histórico, do seu passado e fala para você poder ficar um pouquinho mais tranquilo. E costuma também ter uma certa piada que eles costumam te receitar mais chá do que remédio. Uma outra coisa bem difícil de falar é a moradia. Morar aqui na Bélgica é uma coisa até que relativamente ok, no sentido das casas, no sentido de você ter o aquecimento. É também por lei que você tem que ter um mínimo para viver, então você tem que ter eletricidade, você tem que ter o aquecimento, e também não são muitos lugares que você precisa ter carro para poder andar pelos lugares, então você consegue ir a pé com muita facilidade, e também a divisão de locais com você ter supermercado, farmácia, geralmente aqui na Bélgica é algo que eu nunca vi reclamações.
Mas uma coisa que é muito difícil realmente mesmo é você conseguir deixar de associar o euro com o real quando você vai pagar aluguel. Aluguel aqui é muito caro, ponto. É tipo assim, tudo bem, você ganhando em euro é uma coisa, mas quando você converte o valor para reais, você fica triste, cara. Você fica triste pelo que você é oferecido. Mas não vou negar que você também tem muitas opções boas dependendo da cidade que você vai morar. Às vezes, você precisa morar numa cidade para você poder conseguir economizar um dinheirinho. E aí, depois, a partir disso, você consegue ir para outro local. A possibilidade de comprar casa também aqui é muito alta, até porque os juros daqui é fixo e não cresce ao ano. Então, isso dá uma outra possibilidade, até também mesmo se você tiver 10% do valor da casa, mais o valor que você vai poder pagar para o escrivão, você já pode começar a ter um empréstimo no banco para você poder comprar uma casa. Então a moradia aqui tem opções, tem o problema de que você paga muito caro, mas não se vive mal aqui. Isso meio que junta com o poder de compra. Assim como eu falei para você, mais ou menos no sentido de moradia, você tem que pagar um pouquinho a mais. É lógico que isso pode variar no sentido de você pagar tanto de um apartamento quanto de uma casa. Eu acho que muita boa parte do seu salário vai realmente ir para o aluguel, ou se não para quando você compra a casa, mas você também não pode deixar de pensar que o poder de compra aqui na Bélgica ele é muito alto, no sentido de que você tem dinheiro suficiente para você pagar os seus custos do mês, assim como você também de você querer até mesmo investir, de você ter lazer. Então é bem comum que você fazer um mercado, você possa juntar mais ou menos uma ideia de que seja 50 euros por pessoa para você poder fazer as compras de uma semana. Logicamente que isso vai depender do mercado que você vai, do que você está comprando e o que você tem de família. Mas o poder de compra daqui é realmente e relativamente alto, no sentido de que você consegue, dentro de 3 anos e 5 anos, comprar carro, fazer o financiamento de uma casa, conseguir viajar, isso dá com muita frequência aqui, sim. Logicamente que quanto mais você tem a oportunidade de você poder ter um trabalho com o horário em tempo integral, mais rápido é esse tipo de você ter o dinheiro com facilidade. Se você tiver apenas bico ou você trabalha com meio período, pode ser que seja diminuído. Mas o poder de compra com dinheiro aqui é realmente muito mais alto do que no Brasil. Um outro ponto que eu acho um pouco curioso aqui da Bélgica seria a globalização. Eles têm esse papinho de querer ficar falando que eles aceitam muitas pessoas do exterior, mas é muito engraçado porque eles conversam isso na frente das pessoas, só que falando em holandês. Muitas das vezes eu já tive que lidar com muitos clientes, né, que eles ficavam curiosos, falando assim, nossa, mas você é holandês, você não é daqui da Bélgica, né? Então assim, meio que parecendo que eu sou uma pessoa não muito bem-vinda. Lógico que eu falo isso de uma forma de jocosa com eles, de tipo, ah, eu não sou daqui, mas isso aqui é um problema? Aí eles, não, isso não é um problema. Porque é mais a personalidade que eles não têm essa cabeça de que é uma pessoa saindo de um outro país para poder fazer a vida. Então é bem comum você ter esse contato com muitas pessoas de muitos países. A maioria das pessoas que vêm aqui para a Bélgica são da Itália, são da Espanha, são da Polônia, são da Rússia, são da Ucrânia. Então você vai ter um contato com muitas pessoas do exterior, sim, com muita facilidade. Logicamente que isso é uma outra coisa que vai ser problemática para você, que é se acostuma com essas diferenças de outros países. Então, pode ser que tenha aquele italiano que ele reclama no sentido de comer, aquele espanhol que é preguiçoso, aquele indiano que faz uns comentários bem preconceituosos e bem machistas. Então, você pode ter esse problema da globalização acontecendo com você, mas é bem legal você ter essa interação, assim como também a da belgificação das coisas, porque eles costumam pegar as coisas de alguns outros países e tornarem exclusiva deles. Como, por exemplo, existe uma pizza bolonhese, assim como também o macarrão bolonhesa deles vai com cenoura. É umas coisas bem curiosas deles. Algumas vantagens aqui da Bélgica, que eu acho que é um tópico muito interessante. Eu acho que é um país que é muito seguro em relação a outros países, no sentido de que eu não acho que acontecem tantos problemas no sentido que você poderia ter como você morando no Brasil. É um país que relativamente ele está no sentido de que você consegue andar para os lugares, você consegue ter uma vida boa, você consegue ter uma vida ordinária muito boa aqui. É um país que é muito quieto no sentido de que você, tudo bem, se você for para Bruxelas, as cidades maiores, você vai ouvir o barulho da cidade grande, mas assim, cara, no Brasil é barulho a todo momento. Talvez possa ser que por você não entender a língua, tenha também esse bloqueio de você entender o que as pessoas estejam falando para você, porque simplesmente você está ignorando o que as pessoas estão falando. E assim como também a acessibilidade. Se você é uma pessoa que quer viajar para outros países, aqui, em 1 hora, você está ou na França, ou na Alemanha, ou se não, até mesmo em qualquer outro país que você gostaria de ir com um avião, como por exemplo para a Inglaterra, ou se não para a Espanha. Então é muito fácil você acessar outros países aqui
assim como também outras cidades, porque basta pegar uma bicicleta, você vai para qualquer lugar, ou se não, até mesmo um trem, que é o meu favorito. Agora, quais são algumas desvantagens? Eu acho que algumas desvantagens realmente está no fato do isolamento. Eu acho que eu não mudaria para cá se fosse sozinho. Eu vi muitas pessoas que vieram para cá sozinho e isso é bem difícil, ainda mais quando tá no período do inverno, que é uma situação que muitas pessoas pegam e tem uma baixa de vitamina D, que é uma coisa que eu aconselho sempre, de você tomar vitamina D, de você tomar comprimido, ou se não a gominha de mascar, e é uma coisa que realmente acontece, e as pessoas não têm essa noção de que isso faz tanta diferença. E por eles serem muito introvertidos, muitas pessoas acham que isso é uma vantagem no sentido de que não vão ser interrompidas, mas é como se fosse o completo oposto. Eles são tão introvertidos que eles não falam mesmo. Por exemplo, eu não sei até hoje quem são os meus vizinhos e os nomes deles. Tudo bem que tem na caixa de correio, mas assim, eu não sei se é o nome primeiro, eu não sei se é o sobrenome, então é uma coisa meio estranha quando você mora aqui. Assim como também o fato da língua, tanto o francês quanto o alemão quanto o neerlandês são línguas muito difíceis de você aprender. Então eu mesmo estou morando aqui há 3 anos e faz 2 anos que eu estudo a língua ativamente, então não é algo fácil, não é algo tão simples, não é algo tão trivial que você aprende em um curso de verão, sem contar também que eles vão pegar no teu pé por conta de sotaque ou até mesmo uma palavra que você falou errado, e isso pega muito para algumas pessoas. E por fim também a distância. A Bélgica não é um país perto do Brasil. Então se para você um fator essencial de você querer poder depois ir ver sua família no Brasil, cara, esquece, assim, você vai ter que talvez ver uma vez a cada 1 ano, uma vez a cada 2 anos, ou se não tem que intercalar. Então a distância é algo que faz muita diferença. Como eu fiz a minha família e eu estou fazendo a minha vida aqui, eu já estabeleci que aqui é o meu país, aqui é a minha vida. Para outras pessoas que estão passando aqui momentaneamente, pode ser uma coisa que pese muito. Agora vamos lá, será que eu tô arrependido? Será que eu voltaria para o Brasil? Olha, vamos lá, eu acho que tem 2 pontos que eu posso analisar disso. Eu acho que o primeiro deles é, se eu voltaria para o Brasil. Sim, eu até voltaria para o Brasil se fosse para poder começar o meu negócio, no sentido de que eu sou professor, eu abriria a minha escola, para poder falar de tanto de literatura, redação, que são também outras coisas que eu tenho aqui no YouTube que eu converso, ou se não também até mesmo para poder morar em uma cidade pequena, ou se não uma cidade de praia, porque meio que morando nesse clima sempre nublado, sempre frio, há meio que uma vontade em morar de praia também. E até mesmo como também eu tenho um trabalho que é online, talvez não faça tanta diferença eu não morar em uma cidade grande. Agora, no sentido de eu não voltar, é porque eu não acho que vale muito a pena ter um trabalho no Brasil para poder ter só ele. No Brasil tem muita diferença de emprego, tem muita diferença de salário. Aqui não é tanta diferença de salário. Aqui qualquer emprego você consegue ter um salário muito bem razoável, que você não precisa se esforçar tanto para você poder conseguir ter uma capacitação. Logicamente que tem serviços que pagam muito a mais, mas isso é por outras coisas. Mas a variação de serviço de você ser pago não é tão alta assim. Acho que uma outra coisa que também pesa muito no Brasil é esse sentimento de que você tem que muitas das coisas você não consegue concordar e você não tem esses valores e talvez mudando para um outro país seja melhor. Como por exemplo, o meu fato de eu querer sempre pedalar, de querer andar ou até mesmo respeitar as pessoas do trânsito, de tipo deixar a pessoa passar na faixa de pedestre, é algo que no Brasil não dá para fazer. Então é uma coisa de tipo assim, é meio estranho, né? De tipo, você tem alguns valores que podem se misturar que em outro país você encontra. E por fim também o poder de compra. Cara, o poder de compra aqui é muito diferente, é muito diferente. Até mesmo se você converte no Brasil para você poder ter o mesmo tipo de vida, não tem como. Aqui você consegue, inclusive, receber menos se você converter em reais, mas se você tem aqui a vida, você paga muito menos. É uma coisa muito estranha. Então eu acho que esse poder de compra faz a minha balança pender muito mais para a Bélgica. E lógico que assim, a parte do arrependimento é uma coisa que é por sim e por não. O sim porque muitas vezes você meio que passa e você olha o tanto de tempo que você passou, que você poderia ter feito outras coisas, que outras coisas aconteceram, como por exemplo, no fato de que eu mudei para cá, eu vi o meu afilhado que agora está com 3 anos. Ou seja, lógico que bate esse arrependimento de eu não poder estar vendo ele muito mais próximo. Mas tem outras coisas que você talvez nunca poderia conseguir ter, como por exemplo, foi nesses 3 anos que a gente morou aqui, que a gente teve a possibilidade de comprar um carro e inclusive estar morando em um local muito maior. A gente estava morando antigamente num apartamento de 30 metros quadrados, agora a gente mudou para um apartamento que tem 90 metros quadrados, então a gente triplicou o tamanho. Então são coisas que eu pensando no Brasil, eu não acho que isso poderia acontecer comigo. Então bate sim o arrependimento, mas assim, como por exemplo, eu também conheci tantas pessoas legais,
tenho tanto conhecimento, tem uma outra língua que eu consigo falar, então tem coisas que eu acho que pesam muito. Eu acho que a parte do social, a parte de família, ele pesa muito para muitas pessoas do Brasil. Mas tem outros valores, como por exemplo, a parte da segurança, a parte da estabilidade, que pesa para outras. Para mim, a parte da estabilidade e da segurança pesa muito mais. Então, isso pode parecer até um pouquinho duro, mas eu acho que isso é uma coisa que tem que levar em consideração para muitas pessoas. E é uma coisa que eu acho que eu percebi dos últimos 2 vídeos que eu gravei, que eu falei muito mais do lado emocional, mas eu também às vezes precisava pensar no lado racional, que acho que é uma coisa que eu não coloquei, que eu finalmente nesse vídeo estou começando a conseguir perceber mais. Espero que quando for fazer um vídeo de 4 anos, eu continue com essa parte um pouco mais para poder balancear tanto o emocional quanto o racional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então. O que são os meus 3 anos aqui morando na Bélgica? É logicamente que eu quero que você também me escreva algum comentário se você quer saber alguma coisa ou alguma coisa que você gostaria de saber para poder falar mais aqui da Bélgica. É com os comentários de vocês que ajuda a eu poder trazer o conteúdo no canal, que é importante para vocês e que também eu gostaria de saber. Então escreve nos comentários, por gentileza. E logicamente que se você quiser ver essa saga do que eu tô falando para você dos anos que eu morei na Bélgica, tem esse vídeo ao qual eu gravei, de 1 ano morando na Bélgica, e esse vídeo que eu gravei falando de 2 anos morando na Bélgica. Mas se você quiser uma playlist a qual eu falo de vários outros assuntos recorrentes da vida na Bélgica, tem essa playlist a qual eu falo da vida na Bélgica com tópicos diferentes. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!